graça e paz, oportunidade que o Senhor nos concede para mais uma live, mais uma noite para buscarmos a presença do Senhor. Você que está entrando aí, compartilhe com seus amigos, seu grupo de amigos aí, que seja um tempo abençoado. Estamos aqui hoje, cenário diferente, na sala do nosso irmão André. Que seja um tempo aí realmente de edificação na presença do Senhor, que seja um tratar de Deus, que seja um tempo onde a gente venha compartilhar dos feitos do Senhor, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempo de pandemia. Nós não podemos deixar de bendizer o nome do Senhor através de cânticos, de louvores. Queremos adorar, queremos bendizer o nome do Senhor, queremos glorificar. Obrigado, André, aí por mais uma vez, as portas abertas aí para a gente poder gravar essa live e adentrar o teu lar, a tua casa, com a palavra de Deus. Eu quero fazer essa oração. Você que está na sua casa também, você possa direcionar teu pensamento, tua vida, para buscar o Senhor em oração. Às vezes a gente corre com tantas coisas e não paramos para falar com Deus, para orar. Que esse momento seja um momento que você possa desligar o seu televisor, desligar aquilo que está à sua volta e se voltar para a palavra de Deus, para esse momento. Não desliga, não saia, fique até o final, para que Deus possa falar conosco. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Deus que o Senhor use as nossas vidas pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós clamamos a Ti, somos carentes, dependentes do Senhor em tudo. Não somos nada, Senhor, somos frágeis, pequenos, mas queremos estar Te servindo. Fomos alcançados por essa maravilhosa graça e de alguma forma nós queremos Te servir e caminhar contigo, seguir o Mestre, o nosso bom pastor, e não há outro na qual nós possamos, ó Pai, segui-lo e de verdade adorá-lo. Guarda as nossas mentes, nossos corações, que possamos ficar, Senhor Deus, ligadinho, totalmente voltado ao Teu querer, que seja um tempo onde a nossa mente, o nosso coração, o nosso foco seja o Senhor, seja a Tua palavra, seja os cânticos. Trata conosco. Fale conosco. Abençoe os irmãos, ó Pai, que estão adentrando este momento, dessa live ao vivo, esse culto online. Seja um tempo de edificação. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se você quer ganhar, saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o autor da vida.
Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Eu sou o que sou, eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvi-as falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, mas agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Vamos cantar, foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que meus
Amados irmãos, quero compartilhar a palavra do Senhor, depois o André vai louvar novamente. Compartilhe aí, você que está entrando, com seus amigos dessa live, seja um tempo de edificação para as nossas vidas. Eu quero compartilhar aí o Sermão do Monte, é muito conhecida essa passagem, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, um texto conhecido em Mateus capítulo 5. Quero pedir ajuda aí do André para a leitura e depois nós vamos pensar junto acerca dos ensinos da pessoa do Senhor Jesus. Já fiz menção acerca desse texto, mas quero pensar junto com os irmãos acerca desse texto. Eu sei que o tempo nosso é muito curto, a gente não tem como se ater muito aqui em muitas coisas, mas vamos pensar em algumas coisas importantes aqui acerca desse texto. A partir do 1, André, capítulo 5, verso 1, vamos ler aí, vamos fazer uma leitura extensa aí até o 16, do 1 ao 16, não vou conseguir trabalhar tudo, mas para a gente poder ter um contexto aí, do início ao fim aí, acerca dessas bem-aventuranças que Jesus vai tratar aqui. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Obrigado pela leitura, André. Vamos ao Pai em oração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu oro, peço a direção do Senhor para que nós possamos meditar nessa noite, os irmãos que estão acompanhando essa live sejam alcançados e abençoados pela Tua palavra. Usa a minha vida, Senhor Deus, debaixo de graça e misericórdia. Não tenho o que oferecer, mas o Senhor, ó Pai, é aquele que usa com poder e graça. Nada vem de nós, tudo vem do Senhor, e aqui me coloco, Senhor Deus, à disposição para ser um canal de bênção nas Tuas mãos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Nós, diante desse sermão, as bem-aventuranças, que fala daquele que é mais que feliz, né? Uma felicidade que vem ser ensinada por Jesus, que é muito interessante, que vem aí de uma forma contrária à felicidade na qual nós conhecemos. E é interessante que muitos buscam a felicidade. Quem é que não busca a felicidade? E o que é a felicidade? De uma forma assim, simples. É aquilo que de uma certa forma movimenta a ação das pessoas. Nós nos movimentamos acerca de buscar e alcançar de alguma forma a felicidade. Até mesmo aqueles que não conscientemente dizem assim, não, eu não estou buscando, eu não estou correndo através das minhas ações ser feliz. Mas é interessante que em todos os seres humanos, em todos nós, há um mecanismo que de alguma forma nós buscamos satisfação nessa vida.
mesmo que nós não de uma forma consciente, não, eu busco a felicidade, eu corro em todo o tempo para alcançar, mas há em nós um mecanismo que de alguma forma nós buscamos uma satisfação, mesmo nessa vida que nós estamos aqui. E eu quero dar uma introdução aqui, eu até queria ir direto para o texto, mas eu preciso dar uma introdução para a gente poder entrar dentro do contexto e poder entrar no texto entendendo aquilo que Jesus está querendo dizer acerca do Sermão do Monte. E através dessa busca pela felicidade, a gente busca muitas vezes de muitas maneiras, de alguma forma, essa felicidade. É uma busca muitas vezes, mesmo que não seja consciente por muitos, nós de alguma forma buscamos isso. É difícil a gente fazer uma pergunta e dizer assim, quem é que não quer ser feliz? Obviamente, qualquer um vai dizer, não, eu quero a felicidade. E aí muitas vezes a gente começa a pensar em algumas coisas que pode ser mudada à nossa volta e para alcançar a felicidade. Hoje nós estamos vivendo dentro de um contexto que não é muito diferente do que da época de Jesus, o que Jesus estava pregando, e havia um contexto lá que eu vou falar acerca deles que não era muito diferente do nosso. Onde as pessoas também buscavam a felicidade, lá hoje nós também, não é diferente essa busca pela felicidade. E alguns muitas vezes acham que se de repente mudar algum cenário à nossa volta, algumas coisas podem nos beneficiar e nós vamos ser felizes. Hoje, dentro de um contexto político, econômico, se mudar algumas coisas, se melhorar, eu vou ser atingido e eu vou, de alguma forma, ser feliz. Então, a gente acha que algumas circunstâncias, algumas coisas que estão à nossa volta, se mudar, a gente pode ser feliz. Então, de alguma forma, a gente luta, meio que se eu tiver um dinheiro a mais, se eu trocar de carro, então essa busca, mesmo que eu volto a repetir, não seja consciente, a gente está meio que lutando para de alguma forma se satisfazer através de uma busca e de se saciar por algumas conquistas. Mas é interessante que quando Jesus vai falar das bem-aventuranças, de ser mais do que feliz, ele vai por caminhos totalmente diferentes. Ele vai por caminhos totalmente oposto daquilo que nós muitas vezes temos por felicidade, dessa busca muitas vezes pela felicidade. E o contexto da época em que Jesus vai trazer essa mensagem, como eu disse que não é muito diferente do nosso, nós deparamos com esse tempo de pandemia. O país se encontra em situação difícil. E não era muito diferente. A Palestina era governado pela dinastia herodiana na época. E o que realmente predominava lá era o governo romano, que o povo sofria. Na verdade, hoje não é diferente daquela época. Os pobres cada vez mais pobres, tanto hoje como naquela época, os ricos cada vez mais ricos, e aí a gente deparava com muitas situações. O povo sendo assolado pelos impostos que eram cobrados de forma... que eram explorados pelos impostos cobrados na época, e a situação era difícil. O povo estava sofrendo muito na época. A crise que eles estavam enfrentando não era só política e econômica, eles enfrentavam uma crise através da própria religião. Nós deparamos, por exemplo, com os sacerdotes, da época, eles tinham cargos importantes no governo romano. A gente deparava com os líderes religiosos, eles tinham cargos importantes no meio da política. E parece que não é diferente hoje, o envolvimento dos líderes religiosos no meio da política. E eles não tinham na época, aquele povo que estava sofrendo, eles não tinham a quem de fato seguir. Eram assolados pela economia, pelo governo, a religião em que eles de repente buscassem um certo conforto
não conseguia porque estavam corrompidos, líderes religiosos, sacerdotes da época, pensando em si e na própria família, não tinham uma preocupação com o povo. O cenário era cruel, sofrendo demais na época. E Jesus, ele era daqueles que, a companhia de Jesus, vendo todo esse cenário, Jesus, ele vivia junto às margens com os pobres. Jesus comia com os pobres. Jesus via a situação daqueles pobres que realmente nesse contexto sofria de uma forma terrível. Quer dizer, não tinha condições financeiras para realmente ter uma vida confortável. E quer dizer, quando eu falei acerca da felicidade que muitas vezes nós buscamos, não era diferente. E aí quando Jesus vem, dá um entender na cabeça deles que tipo assim, Jesus vai falar de um reino. Então se Jesus está trazendo um reino, logo eles pensavam, bom, o reino envolve um governo, envolve colocar a casa em ordem, então de repente esse novo governo vai mudar a nossa situação, de repente muda o quadro político que nós estamos vivendo, de repente a gente vai ser feliz. De repente alguma coisa muda e a gente vai conseguir ser feliz. De repente esse novo governo vem e traz uma mudança em que a gente possa ter uma alegria, né, uma satisfação. Mas Jesus, ele vem trazer uma felicidade por caminhos totalmente opostos de que muitos esperavam. Na verdade, Jesus vem dizer que o caminho da felicidade não estava numa mudança de cenário externo. Quer dizer, o povo via que o caos era tomado, mas Jesus, ele vem trazendo o reino de Deus sobre o povo, e o reino de Deus as pessoas podiam imaginar. Aonde vai ser estabilizado esse reino? Aonde vai ser estabilizado esse novo governo? Mas na verdade o governo estava chegando através do Filho de Deus, e esse governo não teria um endereço, não seria aqui ou ali. Na verdade o reino de Deus era aquele reino que não vinha trazer mudanças exteriores, mas a mudança não seria no cenário exterior para trazer a felicidade. A mudança na verdade seria uma mudança de cenário interior. O reino de Deus viria sobre aqueles na qual recebesse o reino de Deus. E essa mudança, essa transformação não seria através de situações à sua volta para trazer felicidade ou trazer uma satisfação. Mas na verdade o reino seria estabelecido na vida daqueles que recebessem o reino de Deus. E aí Jesus vem dentro desse cenário em que essas pessoas estão ali ouvindo o sermão e atento ao sermão, porque era um povo realmente que queria uma mudança, mas Jesus não veio para mudar um governo, Jesus não veio para estabelecer, mudar o cenário político ou trazer um partido. Não, Jesus veio para implantar o reino de Deus, mas o reino de Deus ele veio implantar sobre a vida daqueles que recebessem o reino de Deus. E isso seria uma mudança interna, não seria uma mudança externa, onde se o governo mudar, onde se algumas coisas à minha volta mudar, então eu terei a felicidade. A felicidade será completa na minha vida, porque eu vou ter pão na minha mesa. Se mudar o governo X ou Y, as coisas vão mudar e os impostos vão abaixar, a gasolina vai abaixar e eu vou ser um pouco mais feliz, vou conseguir trocar de carro. Não. Jesus vem dizer que o caminho da felicidade não está em uma mudança de cenário externo, mas interno. E é interessante que aí ele vai dizer no versículo 3, mais que feliz ou bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E esse povo, eles estão atentos ao sermão de Jesus. E aí, quando se fala de pobre, Jesus vem trazer aqui, o cenário realmente era de muitos pobres. Só que o reino de Deus não tinha a ver com essa pobreza financeira na qual a crise se estabilizava. Mas aqui Jesus vai falar, mais que feliz, bem-aventurado, os pobres de espírito. E aí ele vai falar, mais que feliz, é esses que chegam até mim sem nada nas mãos, de mãos vazias. E o contexto de Jesus na época, em meio aos religiosos, é bem
bem realmente confrontante, porque Jesus vem chegar diante desse sermão e vai falar assim: bem-aventurado, mais que feliz aqueles que chegarem de mãos vazias para mim. Aqueles que chegar pobre espiritualmente. Aqueles que chegar diante de mim sem absolutamente nada. Quer dizer, aos religiosos da época isso não soava bem. Porque os religiosos tinham uma folha em que, como se diz, eu tenho que apresentar diante de Deus, eu tenho uma lista de espiritualidade, eu oro, eu consagro, eu jejuo, e tal. Então eles tinham uma lista na qual pudesse, tipo, barganhar com Deus quando alguma coisa desse errada. Tipo assim, eu te sirvo, eu tenho o que me apresentar diante de Deus. Mas aqui Jesus vem a contramão disso. E aí Jesus vem falar assim: o pobre, o miserável, aquele que não tem nada espiritualmente, esse deles, a Bíblia de Jesus vai dizer, desses é o reino dos céus, aquele que realmente chega de mão vazia, aquele que chega totalmente dependente de mim, aquele que não tem o que oferecer, aquele que ele chega de cabeça baixa, desarmado, dizendo: Senhor, eu quero esse reino, implanta esse reino em mim, eu sou carente, eu sou dependente, eu não tenho o que oferecer, eu não tenho nada para barganhar diante do Senhor, eu não tenho como comprar o Senhor. E isso é a graça é maravilhosa, a graça só parte do Senhor, não tem a ver com meus feitos, não tem a ver com que a religião, não tem a ver com barganhar com Deus. Então Jesus vai dizer uma palavra muito forte, que é o que? O reino dos céus, aquele que de fato tem os céus, o reino dos céus, a morada nos céus, ele deve estar aberto para que o reino seja implantado nele, para que o reino de Deus que vem através do Filho de Deus seja implantado nele, e somente terá a verdadeira felicidade aquele que de fato abriu o teu coração, chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero receber esse reino, mas eu não tenho o que oferecer, eu não tenho o que fazer para entrar nesse reino, eu não tenho nada, eu estou de mãos vazias, o que é que eu preciso? Aí, meu irmão, é maravilhoso, porque justamente esse pobre, que Jesus vai falar, esse pobre de espírito, é aquele que ele enxerga nele mesmo os seus pecados, que era o contrário dos religiosos que não enxergava. E esses aqui que Jesus convida, é aqueles que se apresenta o oposto daqueles que achavam ser dono da espiritualidade. Porque os religiosos se achavam dono de uma espiritualidade, dono de uma verdade. E aí Jesus vai mostrar o oposto, que realmente aqueles na qual o reino dos céus pertence, é aquele que enxerga os seus erros. Aquele que reconhece seus erros, aquele que reconhece que espiritualmente ele é um mendigo, um pobre, um miserável. Por isso que Jesus vai falar: desses que chegam a mim, que é pobres, miseráveis, desse é o reino dos céus. Aqueles que enxergam nele mesmo, que são pecadores. Que eu não tenho, não meus feitos, não é o que eu faço, que eu chego a receber a graça de Deus. A graça é do Senhor, não é pelos meus feitos, não é pelos meus méritos. E aí Jesus vai dar continuidade nas bem-aventuranças, mais que feliz, ele vai dizer no 4. Os que choram, os que vivem chorando. E é interessante isso, que tipo assim, o povo falou: nossa, a gente nessa crise, eu estou cansado de chorar. E aí Jesus vai falar: feliz é você que chora. Feliz é você que chora, que anda chorando aí. E aí imagina, se esse sermão do monte, se essa mensagem pregada de Jesus não fazia as pessoas regalar os olhos. Porque ia contramão daquilo tudo que as pessoas estavam vivendo. E aí Jesus vai falar: bem-aventurado aqueles que andam chorando. Fala: rapaz, mas como que é isso? E aí vamos entender que mais que feliz é o que não reconhece, é os que não, porque esse mais que feliz é aqueles que não só reconhece os seus pecados, ele não só, por que eles choram, pastor? Vamos entender. Eles não só reconhecem os seus pecados, mas ele se chateia, ele se entristece por eles. Tipo assim: puxa, meu gêmeo é muito forte. Eu reconheço isso. E tipo, as minhas atitudes, eu tento fazer o certo e não consigo. Eu prometo que vou fazer e, poxa, estou eu lá de novo errando.
Eu faço voto com Deus e quebro o voto. E ele vive chorando. Mas chorando por quê? Porque de fato ele reconhece que ele tem um gênero forte, que ele tem, muitas vezes, ele tem hora que é para ele não falar, ele fala, ele retruca, ele discute, mas em todo tempo ele está reconhecendo as suas fraquezas, as suas limitações, e isso é maravilhoso. Porque o problema, muitas vezes, irmão, é achar que os problemas nunca são nossos. Se tipo aconteceu alguma coisa, é o governo. Se tipo aconteceu alguma coisa, é minha mulher, é o meu filho, é o papagaio. A gente muitas vezes não reconhece de fato que o erro, o pecado, sou eu que cometi. Porque o cenário realmente era das pessoas poderem e dizer assim, então, eu estou passando essa necessidade por causa da pandemia, por causa disso, por causa daquilo. Na época o povo passava por necessidades terríveis. Mas Jesus vem para dizer que bem-aventurado, mais que feliz, é aqueles que choram. É aqueles que de fato reconhecem que ele é pecador e que ele está caminhando em todo o tempo, reconhecendo e entristecendo que o pecado, a maior luta dele não é contra o governo, é contra ele mesmo. É que ele promete viver uma vida de santidade, de retidão, de buscar Deus, de santificar, e toda hora ele está batendo no teu erro. Toda hora ele fala, puxa, eu tento fazer a coisa correta e não consigo. E ele anda chorando. Anda de fato chorando, porque ele não só reconhece que é um pecador, mas que ele luta constantemente, se entristecendo, se chateando, porque ele gostaria de não viver mais essa prática, ele gostaria de ter uma mudança, gostaria de ter uma transformação, mas não consegue. E aí Jesus vai falar que o fim desses aqui, que estão chorando e estão lutando, Jesus vai falar no final do 4, vocês serão consolados, vocês serão consolados, vocês estão chorando hoje porque não conseguem de fato viver uma vida de santidade, porque a gente muitas vezes quer realmente que o reino de Deus seja implantado em nós queremos viver esse evangelho, mas muitas vezes nós não conseguimos consagrar de fato a nossa vida, não conseguimos buscar Deus de fato como precisamos, orar como precisamos. Aí é a hora de nós reconhecermos não só que somos pecadores, mas que muitas vezes essa fraqueza, essa fragilidade habita em nós e nós precisamos constantemente lutar contra isso. E Jesus vai falar que bem-aventurado, mais que felizes são esses, e esses vai chegar o momento que vão ser consolados, e isso é maravilhoso. E aí no 5, Jesus vai dizer, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados, outras versões vai dizer os humildes ou os mansos. Felizes os que não resolvem as coisas aqui na força do seu braço, né? Bem-aventurado aqui, ou mais que feliz, são os que não resolvem as coisas usando a sua própria força. Porque, na verdade, o verso no final do 5 fala, herdarão a terra. As pessoas hoje usam a força do braço para conquistar a terra, para conquistar a felicidade, para de alguma forma ele ser feliz. Então ele luta, ele batalha, e ele tenta, e ele se esforça, e de uma certa forma todos nós, como eu disse na introdução, está buscando com as suas próprias forças a busca pela felicidade, para ter a terra, para conquistar. E aí Jesus também vai à contramão disso, que aí ele diz, mais que felizes os que ele não vai com a força do seu braço. E é interessante isso, porque um texto que me veio foi Números capítulo 12, verso 3, onde fala que esse manso que está aqui no hebraico é o mesmo manso que é tratado em Números capítulo 12, verso 3, quando fala que Moisés era um homem muito manso, o mais do que todos os homens que havia na terra. E qual que era o contexto aqui? O contexto aqui de Números é muito interessante, porque aqui a sua liderança espiritual aqui está sendo colocada em xeque, né? Aqui Arão e Miriam, os próprios irmãos, levanta contra a liderança espiritual de Moisés. Mas aí é muito interessante, por quê? Porque chega um momento em que Moisés não age, Moisés não vai lá com a força do seu braço e diz assim, eu sou de Deus, você vai ver como é que é isso aí e tal. Não, o próprio Deus permite com que Miriam
fique leprosa. E o que acontece? Arão vai até Moisés, Moisés e tal, ora por Miriam, ela está leprosa e tal. E Moisés vai e ora por Miriam. Vai lá orar por Miriam. Então, quer dizer, chega um momento em que realmente esse homem manso, as pessoas estão se levantando contra ele, mas ele depende do Senhor. Ele não vai lá para resolver com a força do seu braço, ele não vai lá com a sua espada. Não, mas eu sou o líder aqui, como você pode se levantar contra o ungido de Deus? Eu sou o ungido de Deus, eu sou o escolhido de Deus e tal. Não, ele era um homem manso, ele não vai resolver com a força do seu braço, ele espera em Deus. E o que é maravilhoso disso, porque a Bíblia diz que esses mansos, eles herdarão a terra. E o que é herdar? Quem é que herda? Algo que nós herdamos, nós não fazemos força para conquistar. Aquele que herda, ele recebe uma herança. Alguém trabalhou para conquistar e deu em mãos. Ele não trabalhou para isso. E é interessante que a Bíblia diz que esses que realmente são mansos, humildes ou mansos, esses são mais que felizes, porque esses não vão trabalhar e vão receber. Esses vão herdar a terra. Esses não vão precisar usar a força do seu braço. Esse, o próprio Deus vai garantir a herança, aleluia. O próprio Deus vai garantir a herança. É confiança no Senhor. É o manso que Jesus vem tratar, que não usa a força do seu braço, não vai lá com violência, para de alguma forma ele dizer assim, eu tenho essa autoridade. Amém. E é maravilhoso a gente entender isso. E no 6, Jesus vai dizer, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Feliz o que tem fome e sede de justiça. Falar isso, Jesus falar acerca de fome e sede, naquele contexto, era o que o povo mais tinha, era fome e sede. Jesus precisava muitas vezes multiplicar pães e peixe. Então, falar sobre fome e sede era muito simples. Era dentro daquilo que eles estavam acostumados. E aí Jesus vai, porque o caminho da felicidade para muitos de nós, seres humanos, tem a ver com nossos desejos, né? Tem a ver com desejo. Tipo, a gente, nós muitas vezes nos alegramos, nos satisfazemos muitas vezes com coisas inúteis desse mundo. Eu estava olhando, hoje a gente, e não estou pregando contra isso, mas as pessoas hoje se apaixonam, hoje tem colecionador de tudo, né? E as pessoas muitas vezes têm uma sede, uma gana para conquistar aquilo. Hoje tem colecionador de moeda, de selo, até de saleiro. Eu cheguei a ver, o cara coleciona coisa de saleiro, e tampinha de garrafa, e latinha de cerveja e tal. Mas é muito interessante porque isso torna um vício, uma coisa que as pessoas lutam por isso. E isso mostra coleção. Um exemplo que eu estou dando, tem gente que coleciona guarda-chuva. Mas a pessoa muitas vezes viaja longe, gasta dinheiro, gasta tempo, ele investe para conquistar e colecionar coisas que na verdade não tem valor nenhum. No fundo, é apenas um desejo mero, pessoal dele, mas as pessoas lutam para aquilo, quer adquirir aquilo, e a figurinha, eu não tenho essa figurinha, e ele luta, ele paga um preço, e no fundo, são coisas que trazem de alguma forma para essas pessoas. Tem alguns que junta garrafa PET, junta coisa até mais fúteis ainda, mas são pessoas que muitas vezes lutam para isso, busca isso e defende isso com unhas e dentes. Hoje nós estamos vivendo um tempo do retrô, do vintage, né? Coisas antigas. Tem pessoas que juntam muitas coisas antigas e briga. Eu conheci um pouco tempo atrás aí, que ele chegava até a brigar com a mulher de tanta coisa que ele trazia para casa dele, e tinha até que esconder algumas coisas, porque para ele aquilo era maravilhoso, para a mulher era lixo. Para ele aquilo tinha um devido valor, mas de fato para a mulher era lixo. Mas aí a gente é cheio de manias, E aí nós desejamos muitas vezes tantas coisas e estamos sempre aborrecidos. Lutamos sempre atrás de algumas coisas, mas no fundo estamos sempre tristes, sempre insatisfeitos. E aí Jesus vem
dizer que nós temos que de fato ter sede e fome pela coisa certa. Tem algo que de fato vai nos satisfazer, tem algo que de fato vai nos preencher. E aí é interessante que Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que estão lá no texto serão acrescentadas. A verdadeira felicidade, essa busca, deve estar centrado na coisa que é de fato certa, porque muitas dessas coisas que nós buscamos não satisfaz. São muitas vezes momentâneas, não traz o devido prazer, a devida satisfação. E aí Jesus vai falar: feliz o homem que tem fome e sede de justiça. E essa justiça aqui tem a ver com santidade. A justiça da terra não é a justiça do reino. Porque as pessoas assim, será que Jesus vai vir e vai acabar com o reino romano, o império que está sobre nós? Que está nos assolando, que é injusto, esse governo injusto? Não. Olhamos muitas vezes para o mundo e vemos o quão injusto é, mas felizes os que têm fome e sede de pureza, da santidade de Deus, porque a Bíblia diz que vocês serão fartos, vocês serão satisfeitos. Fome e sede por Deus, por sua palavra, por um relacionamento para com Ele. É por isso que, quando eu falei de Mateus 6,33, a gente centraliza toda a nossa força buscando algo que de fato não tem o devido valor, mas ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, e todas estas coisas que estão no texto serão acrescentadas. E lá fala de comida, bebida, vestimento básico, e nós muitas vezes não temos a satisfação no básico, mas quando o reino de Deus foi implantado de fato em nós, nós não vamos voltar para as felicidades que estão à nossa volta, nós vamos viver satisfeito em Deus, porque a prioridade é Deus, e aquilo que vem até nós, dado por Deus, estamos satisfeitos nele, porque não ficamos com essa luta constante, muitas vezes dentro de nós mesmos, buscando essa felicidade que muitas vezes nós não encontramos. Felizes os que têm fome e sede de pureza. Nós precisamos estar de fato tendo sede e fome de Deus, que essa gana, porque imagina um prato delicioso, a vontade de comer e de beber, é uma coisa que está relacionada ao ser humano, que gosta de comer, que gosta realmente de beber. E nós nos satisfazemos muitas vezes com isso, mas essa vontade tem que ser centralizada para o reino de Deus, para as coisas de Deus. Devemos ter fome e sede de pureza, de um relacionamento com Deus, de se envolver de fato com as coisas de Deus. Eu não tenho como prosseguir muito, eu vou encerrar e vou falar o 7. E aí a gente vai orar. Gostaria de prosseguir até o final. Mas ele vai dizer o 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E aí é interessante que a parábola que Jesus conta do credor incompassível em Mateus 18:23, aonde um rei tem os seus devedores, um deve. O texto vai dizer que era 10. Vou lá que eu não me fugiu aqui o valor. Para mim não dar um exemplo qualquer, eu quero ir no texto de Mateus 18:23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Um deve 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se fosse paga. Então, chega o rei: eu quero receber, você está me devendo 10.000 talentos, e aí pede-se que fosse vendidos seus filhos, a sua família. E então, no 26, então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem misericórdia para comigo, e eu vou te pagar. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão,
soltou ele e perdoou sua dívida. Saindo, porém, aquele mesmo servo na qual foi perdoado, encontrou um dos seus conservos que também devia, mas não tanto quanto a dívida dele. A dívida que esse conservo devia era 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, tipo, pegou o cara pelo pescoço, paga-me o que você me deve. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, ser misericordioso para comigo e eu vou te pagar. A mesma cena, Jesus contou a parábola mostrando a mesma cena, que ele passou e aí ele está diante de alguém que está diante dele. Ele se coloca diante do rei, pedindo misericórdia, e agora tem um conservo diante dele, de joelhos diante dele, pedindo misericórdia. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, ser misericordioso para comigo e tu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignando o seu senhor, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E aí, amados irmãos, fica a lição, porque Jesus diz, bem-aventurados misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Temos uma grande, dentro da comunidade hoje, se tratando de nós, da nossa comunidade, que se trata templo, igreja, a gente tem uma dificuldade muito grande em lidar muitas vezes com os erros das pessoas, achando muitas vezes que nós não enfrentamos problemas e precisamos, como este homem também, precisamos da misericórdia do Senhor. Vai chegar um momento, de repente, porque é interessante que pecado, tem aquela frase que pecado que não obtemos vitória, nós não exercemos misericórdia. Tem algum pecado que, tipo a prostituição, não tem problema com a prostituição, não tem problema com a mentira. E aí o camarada que está passando por aquela situação que é um pecado que eu tenho vitória, eu massacro ele, eu não uso de misericórdia para com ele. E aí Jesus vai falar que bem-aventurados misericordiosos, porque esse que usa de misericórdia, ele vai ter misericórdia, que é o texto que nós lemos aí acerca da parábola do credor incompassivo. Nós precisamos entender que nós precisamos colocar no lugar do outro. E muitas vezes, como comunidade, é fácil você não estar enfrentando uma situação, não estar passando por uma dificuldade, por um problema, no caso aqui era a dívida, e usar de mão forte e tal, e dizer, não, você tem que pagar porque você está me devendo. E a misericórdia é para ser usada. A Bíblia diz que esse que usa vai alcançar. Está faltando a igreja exercer a misericórdia. Está faltando a igreja entender, nós como comunidade, a saber que o irmão falha, que a irmã falha. Ao invés de ficar descendo a lenha, ao invés de falar, tá vendo, é isso aí, então, mas e você, querido? E você, irmã, e você, irmão? Todos nós estamos sujeitos a cair no pecado, a falhar. E aí, como que será usada a nossa misericórdia? O texto que lemos é muito forte. Onde está, de fato, a nossa misericórdia? Gostaria muito de prosseguir, mas não dá. Quem sabe na próxima live a gente continua. E é muito interessante a gente meditar acerca da felicidade trazida por Jesus dentro de um contexto em que aquele povo estava vivendo e que Jesus vem para implantar o reino de Deus. Mas não no externo, no interno. Que o reino de Deus possa ser implantado em nós. Que ao invés da gente procurar mudança em A, B e C no governo, que a mudança comece em mim. Que a mudança comece em nós. Que a mudança de fato comece em cada um de nós como igreja do Senhor. Que nós possamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, ao invés de procurar culpado para cada pecado. A grande luta é contra nós mesmos. Mas na vinda do reino, ao se estabelecer, e nós tem um governo. Esse governo é Jesus. E que de fato Jesus possa governar. Que de fato Ele possa governar nas nossas vidas. E que Ele possa tomar a direção
que Ele tem o governo das nossas vidas em mãos. E Ele coloque realmente esse reino aqui que está em nós, possa fazer a diferença nesse mundo conturbado. Jesus não veio para mudar o governo de Roma. Jesus não veio para mudar o contexto em que estava. Ele veio para mudar o homem. E através do homem é que eu não li para frente, que não deu tempo de chegar, que é o que Jesus vai dizer acerca do sal da terra e a luz do mundo. Enquanto Jesus não voltar, vocês podem fazer diferença sendo sal e luz. Ao invés de procurar culpado, faça a diferença. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Os irmãos têm a liberdade depois de estar ofertando, contribuindo. A nossa comunidade tem procurado ser muito séria no quesito das Escrituras, da Palavra de Deus. Tem liberdade de contribuir. A gente deixa muito livre essa questão. Nós que temos sido alcançados pelo Senhor, Deus tem abençoado financeiramente. Você está trabalhando, tem condições, contribua. O dinheiro que você tem hoje é para pão, compre pão, é para remédio, compre remédio. Deus tem alcançado a tua vida e tem abençoado de uma forma que você possa contribuir. Faça isso com alegria. Eu quero orar e depois o André vai estar louvando. Que o amor do Pai, a graça, a maravilhosa graça de Jesus o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja no altar de cada coração, e a igreja aqui representado, aí na sua casa também, recebe e confirma essa bênção dizendo amém. Que Deus abençoe a sua vida, obrigado por você que participou, por você que esteve aí com paciência nos ouvindo. Ore por nós, continue aí lembrando de nós em oração, para que esse tempo passe e nós possamos logo estar juntos, congregando e cultuando ao Senhor. Muda o meu coração, quero ouvir tua voz, entender seu querer. Molda meu coração, como um vaso nas mãos do olheiro. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Eu quero estar no centro da sua vontade. Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Molda-me, Senhor. Toca o meu coração. Prostrado aos seus pés, me rendo, ó Pai. Cumpra em mim seu querer. Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Molda-me, Senhor. Troca o meu coração. Prostrado aos seus pés, me rendo, ó Pai. Cumpra em mim seu querer. Muda meu ser.